Tour de France 2022, 15ª etapa, mais de 200 quilômetros. Eu não sei como os caras aguentam. Não dá para entender como que os caras aguentam, especialmente os sprintistas nesse Tour de France, porque são tão raras as oportunidades para os sprintistas. E os caras não largam o osso, e 200 km são 200 km, mesmo hoje, que seria um dia para os sprintistas, o grande desafio foi conseguir manter os sprintistas no pelotão. Isso quer dizer que durante os 200 km a etapa foi nervosa. Para quem gosta do resumo, vitória do Philipsen, da Alpecin, e nada mudou na classificação geral, apesar da ausência do Roglic, que não largou, da perda do Kruijswijk, gregário super importante para o Vingegaard nas montanhas por conta de uma queda. O camisa amarela também caiu, junto com o Benoot, da mesma equipe, voltaram para o pelotão, todo mundo junto da classificação geral, sem nenhuma alteração significativa. Para quem gosta do resumo é isso. O camisa amarela é o mesmo e a vitória foi do Philipsen após um sprint junto com o Mads Pedersen e o Wout van Aert. Certo? Agora, para quem gosta de um bate-papo, são os 200 quilômetros. O que eu sempre fico impressionado é com o lado que a gente não tem o contato, que é uma pena, né? Porque toda a transmissão ela fica focada e tem que ficar focada nas principais movimentações. Só que a gente tem o quê? Talvez 10, 20 atletas que são os atletas que inevitavelmente eles estão presentes ali próximo das movimentações da camisa amarela, ou porque são super gregários, ou porque eles estão buscando uma boa classificação geral. Para esses 10 ciclistas, ou no máximo 20, independente se eles são gregários ou se eles são da classificação geral, é uma carga física tão monstruosa o que esses caras toleram, que é simplesmente de tirar o chapéu, o que valoriza ainda mais quem realmente está lutando pela classificação geral, brigando por segundos. Porque como hoje, numa etapa de hoje, 200 quilômetros, muita coisa pode acontecer como aconteceu, e o cara sabe que ele não pode perder literalmente um segundo. Então, é, no mínimo, curioso. É uma regra, toda vez que acontece o Giro de Itália e o Tour de France, o que acontece? O Giro de Itália, ele tem desafios, ele é mais desafiador pelo percurso, pelo clima. Né? As montanhas, tem algumas montanhas que são mais duras, o clima pode ser terrível, então tem esses elementos que são externos, né? do clima, terreno. Então, toda vez que a gente está assistindo o Giro de Itália, dá a impressão que o Giro de Itália é sempre mais intenso, porque são coisas que a gente consegue ver. Né? A gente consegue ver o cara pedalando travado, consegue ver o cara passando frio, tremendo, na chuva, que nem aquela vitória do Egan Bernal, que foi linda, todo mundo congelado. A gente consegue ver essas coisas. Só que quando está acontecendo o Tour de France, e a gente percebe que, fato, o clima não é tão extremo, a montanha não é tão extrema, mas o ritmo imposto pelo pelotão é uma coisa tão absurda todos os dias. Então é aquela velha história. Se você tem uma montanha lá, a montanha está lá estática. Né? Aquela montanha só se torna difícil quando você tem um elemento competitivo naquela montanha. E quantos são os competidores que têm que passar por aquela montanha? E sem dúvida nenhuma, no Tour de France, o elemento ser humano da competição é de longe, mas é muito mais difícil do que o Giro de Itália. De novo, o Giro de Itália ele tem a dificuldade dele, que é imposta, né, pela questão física de você conseguir fazer ou não, etc. Mas nem sempre é pela competição. No Tour de France, não tem nenhuma etapa onde tudo é tranquilo. Os caras acabam mortos. Isso porque as entrevistas e etc. mostram os caras que estão melhor preparados. Né? Se for pegar os gregários, tipo, é uma guerra, né? É final de guerra, os caras estão destruídos. Tô falando hoje, hein? 200, mais de 200 quilômetros, aí tem que lembrar, tem um deslocamento e etc.
Nas etapas onde não é uma etapa de montanha, é até relativamente mais tranquilo, porque o ônibus, geralmente toda a estrutura, ela tá na linha de chegada. Quando é montanha, o cara tem que descer a montanha ainda. Aqui é uma fuga inicial, o Nils Politt, que é o campeão alemão, o ciclista da Quick Step Alpha Vinyl, eram 3, e o Van Aert. Nesse momento, a Jumbo-Visma, eles tinham pedalado 40 km. A Jumbo-Visma dá água e o diretor esportivo fala assim, ó, vai pro pelotão. É engraçado, parecia que eles sabiam que algo ia acontecer, né? Ou não tinha motivo para eles ficarem se desgastando, ou não tinha, finalmente, né? Finalmente, não tem motivo para ficar lá pedalando 200 quilômetros só em 3 caras. Qual é o objetivo, né? Então, pega e mandaram o Van Aert, tipo, Van Aert, vai, meu, volta lá, fica um pouquinho tranquilo. Você já tá com a camisa verde, não precisa ficar na fuga pedalando 160 km, 200 km com a camisa verde, né? Enfim, daí ele voltou pro pelotão, aqui ele esperando. Isso é um privilégio para poucos, né? Tipo, voltar opcionalmente, tipo, tô sobrando, daqui é o Nils Politt, o alemão. Esse é, de novo, os dois ciclistas, eles estavam na fuga, outra manifestação. Não vou fazer comentários sobre, porque, enfim. E daí esse foi o momento. Aqui tem... Quem que era? Aqui o Kruijswijk. O Kruijswijk caiu e saiu do Tour de France. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi alguma coisa com o punho dele, provavelmente. Só para comentar uma coisa rápida em relação aos ciclistas profissionais. Eles têm uma preparação física e um condicionamento físico que sem dúvida nenhuma, eles são atletas, né, do nível mundial, são os melhores do mundo. Ao mesmo tempo, essa especificidade, ela causa uma certa fragilidade em determinados aspectos, por exemplo, os ciclistas. Os ciclistas profissionais, eles têm um nível de osteopenia, a densidade óssea deles é muito baixa porque eles não têm impacto. Então é muita hora na bike, muitas horas de treino e não tem impacto. Então por isso que é comum, às vezes eles caem, eles esfarelam, né? Literalmente, o cara cai, tipo, quebra. Então isso é uma coisa que é bem complicada, apesar de toda a suplementação e etc, o corpo não vai reagir tão bem quanto o impacto controlado de determinadas atividades, que faz com que os osteoblastos, com que você desenvolva, com que você aumente a densidade óssea. Então é só um comentário e, obviamente, o sistema imunológico dos caras começa a ficar super fragilizado e isso atrapalha a recuperação. Então, nem sempre você precisa de um acidente grave para ter um grande prejuízo para esses atletas. Aqui é o camisa amarela. Deixa eu mostrar o tombo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o tombo aqui, ó. Aqui é o Tish Benoot, da Jumbo-Visma, e o Vingegaard. Isso é super raro que o Vingegaard tá fazendo. Eu não sei o que acontece quando o cara vira o World Tour, que cai a corrente, ele levanta o braço e ele fica esperando o mecânico. Tipo, vai lá, coloca a corrente e volta a pedalar. Eu não sei se é orientação da equipe, do mecânico, alguma coisa tipo, não coloca a mão, deixa que o mecânico faz isso, porque senão vai ficar perdendo tempo, e eu não sei. Mas, né, para quem acompanha o ciclismo sabe, o cara vira o World Tour, qualquer problema que acontece, ele nem olha o que quer, ele levanta o bracinho e espera o carro chegar. Obviamente o Vingegaard é jovem, talvez ele não esteja nessa pegada ainda, mas tá lá, ele conseguiu colocar a corrente, e tanto ele quanto o Benoot, eles voltaram para o pelotão, então o camisa amarela está salvo. Aqui seria muito legal conseguir mostrar tudo. Aqui alguma movimentação para coletar pontos de Rei da Montanha. Magnus Curt Nelson, lembra da Education First, que foi o cara que vestiu a camisa branca de pelotas vermelhas? Ele abandonou o Tour, ou na verdade ele teve que sair do Tour de France por conta do Covid. Essa é a cena que eu gostaria de mostrar. Faltando o quê? 16 quilômetros.
Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho falado isso, só para colocar fogo, só para colocar álcool na fogueira. O Geraint Thomas, ele tá sólido, sólido. O cara parece uma parede de concreto. E olha que bacana a hora que ele chega para a equipe e fala assim, vai pela direita, me leva pela direita para ele ficar protegido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Eles estão, né? Tem os ciclistas protegendo ele. Quer ver? Olha lá. Viu que ele fez assim, ó? Vocês conseguiram ver? Ele é o segundo ciclista. Deixa eu ver aqui, ó. Que eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena correr o risco. Aqui a Alpecin Fênix já torceu. Olha lá. O Geraint Thomas, ele tá atrás. Quem que é o Castroviejo? Que tá na posição tuck. Não é o super tuck, né? Porque ele fica com a bunda encaixada no selim e com as duas mãos no guidão para não ser penalizado. Ele não pode sentar no top tube. E daí o Geraint Thomas faz com a mão direita, assim, tipo, vem pra direita todo mundo, me leva pela direita. Ó lá, tipo, vai pra direita. E daí os caras vão pela direita e daí aparece toda a Ineos. Em segundos os caras já estão todos pela direita. Algumas movimentações no final, mas no final das contas acabou indo pro sprint. Matt Pedersen no meio, o Philipsen na esquerda e o Wout van Aert na camisa verde. E atrás do Wout van Aert estava o Peter Sagan. Que coisa, né? O ciclismo pode ser bem cruel. O Peter Sagan, de um tempo atrás, numa etapa como hoje, nós iríamos falar quem iria bater o Peter Sagan. E hoje em dia a gente se pergunta se o Peter Sagan vai estar no sprint. Philipsen, Van Aert, Pedersen, Peter Sagan, Van Poppel, Groenewegen, quem? Senechal, Mozato, Pasqualon e Witt. O que aconteceu na classificação geral? Nada. Amanhã é dia de descanso, então essa é a classe. Não, esse daqui é o Philipsen e esse daqui é a classificação geral. O Vingegaard, o Pogacar a 22, o Geraint Thomas a 2,43, o Bardet 3,01 e o Yates. O que a Ineos pode fazer em algum momento? O que eu acho que vai acontecer? Isso não quer dizer que irá acontecer. O Geraint Thomas dificilmente ele tem chance de bater o Vingegaard ou o Pogacar na montanha. Mas no vento cruzado ou numa etapa como hoje, que não seria o caso, porque eu acho que é muito cedo. Se houver uma etapa parecida com essa na semana que vem, a Ineos ela pode se organizar para fazer uma quebra no pelotão, principalmente se tiver vento cruzado, porque o Geraint Thomas ele é um cara que tem a potência absoluta maior, ele é um cara que ele é mais alto, mais pesado, o que favorece, é uma característica que favorece em vento cruzado, quando comparado, por exemplo, com o Pogacar ou com o Vingegaard. Então, eu acho que a única oportunidade que a Ineos tem é fazer esse ataque louco, inesperado, de tentar causar uma quebra e tentar tirar alguma diferença de alguns segundos. Caso isso não aconteça, a única coisa que a Ineos vai fazer, ela vai respeitar o pace do Geraint Thomas e esperar que o melhor aconteça para eles, que no caso é ou o Vingegaard ou o Pogacar terem um dia difícil. E isso não tira o mérito do Geraint Thomas, porque ou ele já teve um dia difícil, a gente não sabe, ou ele também vai ter um dia difícil dele. Então, ter um dia difícil não é o que justifica ou o que valoriza a vitória. É simplesmente consequência de 3 semanas e não dá para passar por 3 semanas tendo 21 dias excepcionais. Então, eu acho que é isso. Eu estou bem curioso com a Ineos. Eu tenho criticado a Ineos há uns bons anos, uns 2, 3 anos, mas assim, eu acho que a Ineos ela está tendo o comportamento que uma equipe tem que ter quando luta pela classificação geral. Sem euforia, sem loucura, fica quieto, faz o que tem que fazer na hora certa e se não tiver oportunidade, simplesmente faz o dia a dia, arroz com feijão, porque é assim que é a classificação geral, ainda mais quando você não tem um talento que é super jovem, que tem uma melhor capacidade de recuperação e
e você consegue brincar mais com a situação, porque ninguém sabe exatamente do que esses ciclistas mais jovens são capazes. Então, eu acho que é isso. Sintam-se à vontade com os comentários, as críticas, as sugestões. Abraço, bom domingo e amanhã é dia de descanso. Tchau.